Copa do Brasil tem polêmica que envolve o Flamengo, o Galo, mas hoje a briga é entre Vasco, Corinthians e CBF. Beleza, CBF. A casa do futebol virou a casa da discórdia. Desde sábado à noite, quando tudo mudou numa canetada, de cima para baixo. A pedido do Flamengo e do Atlético Mineiro, por conta de jogadores convocados e da data FIFA que bateu as portas nesse calendário apertado, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu alterar os jogos da volta das semifinais da Copa do Brasil. Mas talvez tenha se esquecido de um pequeno detalhe: conversar com os mandantes dessas partidas. Mandantes definidos por sorteio. Datas pré-definidas também na sede da entidade no Rio de Janeiro. Foi aí que a celeuma, a rusga, a insatisfação tomou forma. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes, pelo menos, desse uma diretriz para nós. E aí ali a gente achar uma solução para todos. E não é o fato dos jogadores ser convocados, porque nós também temos 4 jogadores pré-convocados. Não é questão disso, é questão de uma logística. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Jogador de seleção todo clube quer ter em seu elenco. Dos 4 gigantes que disputam a Copa do Brasil, a maioria tem jogadores que serão convocados. Então, essa é a questão que Vasco e Corinthians não conseguem entender. Para atender o que pediram Galo e Rubro Negro, a Confederação Brasileira mudou 4 jogos do Campeonato Brasileiro para readequar os jogos da volta da Copa do Brasil. Assim, as partidas de volta da Copa do Brasil, que seriam nos dias 16 e 17, meio de semana, agora vão acontecer da seguinte forma: sábado, 19 de outubro, 18h30, Vasco e Atlético Mineiro. Domingo, 20 de outubro, 16 horas, Corinthians e Flamengo. As partidas dos times envolvidos na Copa do Brasil pelo Brasileirão foram para o meio de semana. Quarta, dia 16, São Paulo e Vasco. Fortaleza e Atlético Mineiro. Quinta, dia 17, Flamengo e Fluminense. Corinthians e Atlético Paranaense. Se eles têm problema com jogadores para jogar conosco na quarta-feira, por que eles querem jogar contra o Fluminense na quarta-feira? Por que então antecipou também o jogo do Brasileiro? Contra a canetada da CBF, a Justiça. Vasco da Gama e Corinthians se juntam no mesmo propósito. Os clubes entraram com uma ação no STJD pedindo que a CBF reveja essa mudança de data, que aconteceu à revelia, sem o consentimento dos clubes mandantes das partidas da volta. As semifinais da Copa do Brasil nem começaram e já agitam os bastidores. O Vasco, em nota oficial, protocolou sua ação na segunda-feira, afirmando que a referida modificação, realizada sem o consentimento do Vasco e de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O clube reafirma seu compromisso com o respeito às normas e à isonomia no futebol nacional. O Vasco aguarda e confia que a Justiça restabeleça a tabela definida originalmente e que o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil aconteça nas datas previamente estabelecidas, sendo elas 16 ou 17 de outubro. O Corinthians foi na mesma direção e hoje emitiu também sua nota oficial sobre o caso. Entre outras coisas, a nota do Corinthians confirma: em defesa dos princípios e para garantir a justiça nas competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições. Estamos preocupados com a nossa logística, nós estamos em 3 competições. E agora, como é que fica? Quem vai se responsabilizar por isso? E outra, eles estão prejudicando nós mais de 3 vezes nisso. Eu queria que eles explicassem para nós por que transferir de quarta para domingo e o jogo de domingo para quinta-feira. Qual a diferença nisso tudo? Ele está nos prejudicando 2, 3 vezes nesse sentido. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro.
Um outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. Agora é esperar pela CBF. Será mesmo que ela vai voltar atrás nessa decisão? As semifinais da Copa do Brasil estão pegando fogo. E não só pela grandiosidade dos 4 clubes envolvidos na disputa. Você acha que o Everton Guimarães vai apoiar essa mudança ou ele é contra a mudança? O Everton Guimarães, ele no grupo, quando saiu os 2 pênaltis, ele quase desmaiou no grupo. Ele colocou umas figurinhas desmaiando lá, tal, coisa e tal. Mas é porque ele esperava os 2 pênaltis pra ele, não o Palmeiras, entendeu? E segundo a sua análise, normalmente os pênaltis são pro Galo, é isso? É, mas teve uma briga aí, o juiz errou do Palmeiras, era um pra cada um. Errou, aí o cara desmaiou lá dentro da área porque tava cansado. Desmaiou, caramba, era pro Galo. Na Libertadores, o Hulk perdeu, né? Ah, já. Então aí é uma briga de. Ele tá escutando tudo, ele tá lá só de butuca no nosso telão. Everton, ele não esquece de você, não adianta. E se o assunto é pênalti, então, boa tarde. Não tem condição, Renato. O telão tá pequeno. Boa tarde. Na verdade, ele tem razão. Pelo menos o primeiro pênalti para o Palmeiras, de fato, não aconteceu. O mundo está comigo, né? E pela primeira vez a gente tem uma convergência de ideias aí, eu e o Ronaldo. Agora, Renata, eu só vou quebrar o protocolo rapidamente para fazer uma pergunta ao Ronaldo e depois eu tenho uma afirmação sobre essa mudança das datas. A primeira pergunta que eu quero fazer ao Ronaldo, aliás, primeira e única. Ronaldo, em 2015, vem cá no divã do HG. Em 2015, o Corinthians conseguiu uma alteração de data. 2015. 2015? Sei, talvez você não era nascido. Por causa das convocações do Cássio, Gil, Elias, Renato Augusto, 2015, com o Corinthians campeão, ele conseguiu uma alteração na data dos jogos. Você se lembra disso? Você é capaz de lembrar, fazer uma reflexão? Mas de que forma foi, amiguinho morceguinho aí de Minas? De que forma foi? Foi na calada da noite? Da forma que aconteceu hoje. Então responda-me também, ajude-me, por favor. Foi na calada da noite, numa sexta para sábado à noite? Foi dessa forma? Que aconteceu hoje. Só para saber. Ou se foi, a CBF acatou e você foi me perguntou, coisa. Você me perguntou, deixa eu responder, seu cavalo. Foi na calada da noite? Foi sem procurar as outras partes? É isso que eu estou perguntando. Foi com, ou foi como uma cartinha, um memorando, uma carta surpresa ou uma carta, leia a carta, por favor? Como é que foi? Agora eu vou... Como foi? É isso que eu quero saber. Se foi na calada da noite, está errado. Eu daqui, do lado de cá, eu não quero que os meus... Peraí, eu não quero que os meus sejam prejudicados, mas também não quero que os meus sejam beneficiados. Eu estou te perguntando a forma que foi, o seu cavalo. A isonomia precisa ser respeitada. Eu estou te perguntando de que forma foi feito. É a seguinte... O que não pode fazer na calada da noite, irmão. Você está entendendo? Foi só o Flamengo que pediu... Você está entendendo? Corta o microfone dele, Charles. Espera aí, Ronaldo, que agora eu estou... cabeça de Rolon, espera que eu estou falando aqui, que agora eu estou do seu lado. Absorve o que eu estou falando, cabeça de Rolon. Manda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Cabeça de Rolon. Foi só o Flamengo que pediu... Foi só o Flamengo que pediu... Ou tem alguém junto com o Flamengo pedindo alteração a reboque? A televisão entrou nisso, também pediu, é só o Flamengo que está querendo. Porque o Galo aqui não pediu nada não, tá? Estão falando que o Galo está sendo beneficiado, o Galo não pediu nada. Oi, como assim? O Galo também pediu. O Galo e o Flamengo pediram. Dona Amélia, deixa eu responder. O Flamengo pediram. Quem pediu? Dona Amélia, os dois. Abertamente. Dona Amélia, posso responder? É o seguinte... Quem cala, consente. Então, eu tô te perguntando, porque você falou que o Corinthians pediu, né? Você falou porque os jogadores estavam lá fora, o Corinthians pediu. Eu tô te perguntando o seguinte, já que você veio no caso, isso aí que é importantíssimo, de que forma que foi feito esse pedido? O que eu tô questionando aqui é na calada da noite, irmão. Foi de uma sexta para sábado, irmão. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Agora, o que eu tô preocupado realmente, é porque o São Paulo não reclamou de nada, o Palmeiras com 2 pênaltis também não reclamou de nada. E um silêncio, velho. Quer dizer, não é normal. Eu não estou vendo como normal, porque o futebol então melhorou. Esse final de semana o futebol melhorou.
Quer dizer que a CBF, a entidade maior, que não respondeu ainda por que ela mudou. Por que ela mudou se já estava combinado, se já estava colocado para toda a imprensa? Já foi colocado a data e tudo. E por que essa mudança? Você falou que o Corinthians pediu. Teve um memorando, teve lá um negócio. Agora, a CBF mudar do nada. Estranho, irmão. Mas curiosa para saber a sua opinião a respeito da solicitação tanto do Vasco quanto do Corinthians para que as datas não sejam alteradas. Qual é o seu posicionamento? Então, Renata, eu acho que o Vasco e o Corinthians estão corretíssimos, porque se houve uma quebra no regulamento, então eles podem se apegar a exatamente isso para conseguirem reverter a situação. Vocês estão vendo que a CBF, ela se auto-sabota. As medidas que ela toma, realmente essa forma que tudo aconteceu, né? Aí alguém dizer, não, mas é porque a Conmebol tem prioridade nas datas e tal. Ninguém está dizendo que não tenha. Isso todo mundo sabe. A questão é que é tanta data e esses estaduais enfadonhos, sabe? Eles ocupam um espaço na grade muito grande, eles pagam muito pouco. Renata, Atlético e Cruzeiro aqui, cada um ganha algo em torno de 5 milhões para 90 dias de campeonato estadual. E esses campeonatos estaduais, mantidos e geridos pelas federações estaduais, que por sua vez estariam há muito tempo recebendo a tal da mesadinha da CBF, né? Algo em torno aí de entre 100 e 150 mil por mês, estariam recebendo. Então, a questão é, o presidente da CBF, ele mantém a força através, né, ou manteria a força através dessas mesadinhas que estariam sendo pagas às federações, portanto, a manutenção dos estaduais, da forma principalmente com as quais eles são feitos hoje, eles espremem o calendário, eles arrebentam com os times, eles não têm valor nenhum para os times grandes, nenhum. Você ganha a zoeira, não dura 2 dias, sabe? E tá tudo bem. Você espreme 3 meses, 90 dias de um calendário com campeonatos enfadões, chatérrimos campeonatos estaduais. Então o Vasco tem que buscar o direito dele. O Corinthians também tem. Eu não quero ser prejudicado e nem beneficiado. Se fosse o contrário, eu estaria aqui gritando pelo Atlético também. Agora, a CBF se auto-sabota. Ela procura formas de tomar porrada como está tomando aí. Agora, quer saber o que vai acontecer? Nada. Os jogos vão acontecer, para mim, nas datas estipuladas pela CBF, mesmo com a quebra de regulamento. Everton, é um assunto que vai dar muito pano para a manga, porque realmente muitas equipes são prejudicadas em várias competições e nessa oportunidade, tanto o Corinthians quanto o Vasco estão na mesma página, reivindicando a mesma coisa. E é complicado, você tem uma expectativa e depois muda tudo. Mas tem um detalhe, essa mudança foi uma inversão, dá pra dizer assim, Chico. O brasileiro passa pro meio de semana e a Copa do Brasil pro final de semana, jogos. Não é? Então, todo mundo sabe quais são os horários da televisão aqui no Brasil, de quarta ou final de semana, não é assim? Sim. Em TV aberta. Sim. Então, poderia ter... A televisão também teria que trocar, ou não? Não, mas a questão é que o pedido, muito claro, do Flamengo e do Atlético Mineiro, se dá por conta da data FIFA. Porque essa data FIFA que paralisa o brasileiro, entre Mas e nas aspas, outras datas que não era decisão ainda, que não estava na semifinal e que vários foram prejudicados? Então, e todo mundo ficou quieto e ninguém fez esse alarde. Mas como a gente está chegando em semifinal de Copa do Brasil, agora todo mundo resolveu acordar. Mas olha lá, minha mudança. Não, porque mas todo mundo... outros já foram prejudicados. O que eu estou dizendo, Renato... Eu não sou a favor da mudança. Não, sim, não, mas eu sou a favor da permanência do que já estava acordado. É que você falou que ninguém reclamou. Outros já foram prejudicados e não mudaram nada. Então, mas ninguém reclamou. Ninguém reclamou, ficou por isso mesmo. Agora, a CBF vai e muda. Não é que não reclamaram, é que essa reclamação não teve repercussão. E ela não mudou, ela não mexeu. E não eram datas, não eram fases decisivas. A CBF pegou o regulamento da competição e rasgou. O próprio regulamento dela. É isso. Quem pode mudar é a TV, que tem os direitos, ela pode solicitar a data de mudança. Quem pode mudar é o clube mandante. Ele pode solicitar. O clube mandante pode solicitar. Ele não pode mudar, ele pode a mudança. solicitar. Ele pode solicitar. Não, ele pode solicitar. Agora, aceitar outra coisa. O visitante solicitar e ter a mudança não tem no regulamento da Copa do Brasil. Não existe isso aí. E a CBF rasgou o regulamento. Tem um regulamento também que as datas não podem ser alteradas por conta de data FIFA. Ou seja, é exatamente o que está acontecendo. É nisso que se baseia o jurídico de Corinthians e Vasco para ingressar com a ação no STJD e não conseguir alteração. E é claro que para o espetáculo, para uma semifinal
semifinal de Copa do Brasil, é mais interessante para a CBF, para todo mundo, ter jogadores como Arrascaeta, De La Cruz, jogadores que provavelmente jogarão na data FIFA. Só que, pô, acaba prejudicando o próprio Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é a competição que o Corinthians tem que priorizar. Que no caso é prioritária hoje, né? Exatamente, porque tá brigando em relação a rebaixamento. Aí muda a data, prejudica, querendo ou não, o planejamento também do time, que já pode estar montado. Prejudica tudo. Da forma que foi feito, sem tempo, basicamente, para o time mudar o planejamento, para o time se adaptar a essa mudança, é ridículo, na minha opinião. Qual e uma equipe em 3 competições para Flamengo e Atlético Mineiro. Você tem que falar, de um time desfalcado em 3 competições, amigo. Eles vão perder uma posição. O Flamengo está em 2. Em quinto, sexto e o Corinthians. E o Vasco. 3 competições. O Vasco até tá um pouco mais acima. Mas o Corinthians, cara, que vai disputar o Brasileiro, também com prejuízo da data FIFA. E aí, como é que fica? Sem o Martínez, sem talvez o Romero vá, o Félix Torres. Tem jogadores também selecionados. Não tem muitos jogadores que... Eu acho que o Vasco, nesse caso, e o Vasco está numa posição até um pouco mais acima. Mas questiona porque rasgou. É isso. Rasgou. Você tá com razão de reclamar. Tá com razão. Na verdade, o Pedrinho usou a palavra que, na minha opinião, é chave. Justiça. Não é questão de quem vai se beneficiar mais ou menos. Esse é o problema aqui no Brasil. Eu perdi 2, ele perdeu 2. Se ele perdeu 3, então tá ok, deixa pra lá. Mas se eu perdi 3, ele 2... Então, essa é um pensamento mesquinho. Não é a questão. O que estava combinado tem que ser mantido. É só isso. Eram as datas base naquelas semanas e a CBF no sábado à noite, com o jogo na quarta-feira, ninguém sabia ainda o horário do jogo. Ninguém sabia ainda se ia ter semifinal. Cadê o estatuto do torcedor? Tem gente que vem de fora, tem gente que precisa comprar passagem antes, ingresso, se deslocar, e ninguém sabia o horário do jogo. Se o torcedor entrar com uma ação, ganha. E só uma comparação rapidinha também. A CBF fez a mesma coisa, muito parecida, divulgando o áudio de São Paulo e Fluminense. Fluminense São Paulo lá, que teve a mão do Thiago Silva. No meio do jogo da Seleção Brasileira, na sexta-noite. Exato. No meio do jogo da Seleção Brasileira, ninguém focado nisso, a CBF solta o vídeo. Então, pra mim, é errado. A gente cobra muito aqui transparência da CBF. Tem que ser transparente. É mais grave essa postura da CBF, porque ela solta o vídeo num tempo em que não cabia mais o recurso. Então. Isso é pilantragem. Isso é pilantragem. Isso aí é muito sério. Tinha que ser 48 horas depois da Tinha que ser 48 horas. Não apareceu mais, tá escondidinho. Claro, né? Claro. O São Paulo foi prejudicado e tinha que ser 48 horas após o ocorrido no jogo. Ela espera 4 dias e solta no jogo da Seleção Brasileira, aonde, dentro do próprio regulamento da competição, dentro do próprio regulamento do Tribunal de Justiça Desportivo, não cabe o recurso. Não cabe mais, porque passou o prazo, perdeu o prazo. É uma vergonha, né, cara? É brincadeira. É uma vergonha, né, cara? Nesse caso, o cara que tá comandando a CBF. Todo mundo se sente prejudicado. Por quê? Quem quer a mudança não quer jogar na data normal porque vai perder jogadores importantes. Quem não aceita a mudança também quer prejudicar aquele que não vai ter seus jogadores. Agora, o que eu acho é que tem que respeitar aquilo que está combinado. Aquilo que está no regulamento, as datas, previamente elas são divulgadas, não necessariamente os horários e tudo mais, mas as datas sim. E a CBF tem que cumprir isso. Agora, não sei se o STJD será tão sensível, Dedê, a ponto de modificar alguma coisa por causa dos 2 pedidos. Loirão, esquece. A gente comentou isso na primeira parte do programa, a gente está discutindo isso e, assim, poucas vezes eu vejo unanimidade em algum assunto em relação à CBF e aos clubes, e nesse caso a manifestação do meio de comunicação praticamente é unânime, todo mundo com a mesma opinião em relação a essa mudança, a prejudicar, nesse caso, o Vasco e a prejudicar, nesse caso, o Corinthians. Chama a atenção a forma que eles fizeram o anúncio. A gente estava conversando aqui agora, eu e o Chico, por 9h30 da noite. Estava rolando o jogo do Grêmio Botafogo. Do Grêmio do Botafogo. Então, assim, Loirão, óbvio que a gente tem que se manifestar,